Olá, tudo bem? Para essa questão que a gente tem o circuito dessa forma, onde nós temos um gerador, um receptor e resistores, a gente tem duas formas de resolver, tá? Uma delas é pelas malhas de Kirchhoff e a outra é igualando o potencial pelas associações que a gente encontra, tá? Primeiro de tudo, o que é um gerador? O gerador é quem vai produzir a energia que será disposta para o circuito. Por exemplo, esse circuito aqui ele vai precisar de energia elétrica, né, para que ele funcione. Então, o gerador ele é o responsável por transformar alguma forma de energia em energia elétrica. Por exemplo, as baterias elas transformam energia química em energia elétrica. As usinas transformam energia mecânica, energia da água, energia do vento, energia nuclear, várias formas de energia em energia elétrica. Isso que é um gerador. Um receptor é o contrário. Ele é o que transforma energia elétrica em outra forma de energia, geralmente energia mecânica. Por exemplo, um ventilador, né, que ele pega energia elétrica que passa por ele e transforma em energia mecânica girando as hélices. O seu computador, né, que transforma a energia elétrica que vem lá do carregador, né, que carrega ele em energia para que ele funcione, ou qualquer outro elemento que a gente conecte ali na tomada para que ele funcione. E os resistores, eles são especificamente capazes de transformar energia elétrica em energia térmica, ou seja, eles só servem para dissipar calor, tá? Eles só dissipam energia na forma de calor e energia térmica. Só isso, tá? Perceba que aqui, ó, eu tenho esse fio aqui no meio e ele basicamente divide o meu circuito em duas partes, essa e essa. Por isso, a gente pode fazer pelas malhas de Kirchhoff. Você já aprendeu isso? É assim, ó. A gente considera esses quadradinhos, cada quadradinho fechado assim é uma malha. Aí a gente determina um sentido para fazer, tá? Eu determinei aqui no sentido horário. Você tem que determinar um sentido de giro. Só isso, mas pode ser qualquer sentido, tá? E a partir disso você começa a analisar os elementos. Primeiro de tudo, vamos traçar a corrente elétrica. A corrente elétrica ela tem que sair aqui do gerador, né? O principal, a origem dela é aqui no gerador. Ela sai do risquinho menor para o risquinho maior. Então ela vem daqui, ó, do menor para o maior. Então ela está subindo. Daí aqui, ela passa por esse resistor. Quando ela chega aqui, né, nesse ponto aqui, ela vai encontrar o que a gente chama de nó, que é quando um fio se divide em dois ou mais, tá? Daí ela vai se dividir, uma parte vem para cá e uma parte vem para cá. Então, o que eu tinha aqui que eu chamava de I1, agora se dividiu em I2 e em I3, tá? Quando essas duas correntes estão percorrendo, o I2 vem aqui e o I3 vem, anda aqui e chega aqui de novo. Eles encontram um outro nó, onde dois fios se juntam em um só. Então, eles se juntam de novo e aqui passa a corrente I1. De novo, igual passava aqui em cima. Aí essa corrente vem aqui para a bateria, recarrega e completa o circuito de novo, tá? Então, assim, ó, para as malhas a gente faz o quê? A gente determina um sentido de giro e começa a analisar. Quando nós temos fontes, seja gerador, seja receptor, a gente analisa pelo risquinho. Se você está girando de uma forma que você encontra primeiro o risquinho menor, então você bota o sinal negativo. Se você passa e encontra primeiro o risquinho maior, então você bota o sinal positivo. Para os resistores, a gente vê assim, ó. Se quando você está passando, o sentido que você está girando é o mesmo sentido que a corrente elétrica está passando, então você coloca positivo. Se o sentido que você está girando é contrário ao sentido da corrente elétrica, então você bota negativo, tá bom? Vamos destrinchar isso melhor. Vamos analisar primeiro a malha 1, que é essa malha aqui, tá? Aqui, ó, eu vou começar girando dessa forma. Girando aqui, eu encontro o primeiro risquinho menor, então eu boto menos 400. Aí, para os resistores, a gente tem que lembrar que U é igual a R vezes I, daí a gente substitui a multiplicação da resistência com a corrente. Ó, menos 400. Aí, aqui eu girei para cá, né? Nessa forma de giro, tô aqui. Tá no mesmo sentido da corrente, então eu boto positivo, 10 mais 1I.
Aqui, venho para baixo, tá no mesmo sentido da corrente, que a corrente está descendo também. Então, bota 10 mais I2. 10 vezes I2, né? E aqui, termina, tá no mesmo sentido da corrente também, então fica mais 10 vezes I1, que aqui passa o I1, né? E daí, a gente chega aqui na bateria de novo e completa o circuito. Então, isso é igual a zero. Então, ficou menos 400 mais 10 vezes I1 mais 10 vezes I2 mais 10 vezes I1 igual a zero. 10 vezes I1 mais 10 vezes I1 dá 20 vezes I1. 10 vezes I2 continua 10 vezes I2. Esse menos 400 pode passar aqui para o outro lado positivo. Então, fica 400 igual a 20 vezes I1 mais 10 vezes I2. Aí, posso cortar, né? Como tá todo mundo aqui com um zero, né? É como se eu dividisse tudo por 10, só simplificando. Isso aí é uma simplificação da matemática. Divide todo mundo por 10 e fica 40 igual a 2 vezes I1 mais I2. Tá bem? Aí, agora na malha 2, essa malha aqui, eu vou fazer o mesmo sentido, mas só por fazer. Você poderia fazer qualquer outro. Então, aqui, eu vou começar daqui, ó. Perceba que aqui eu vou estar subindo para completar esse sentido aqui. Então, se aqui eu estou subindo, mas a corrente está descendo, então vem com o sinal negativo. Menos 10 vezes I2. Aqui eu encontrei primeiro o grandão, então fica mais 100, que é o valor da voltagem. Aqui eu estou girando no mesmo sentido da corrente, então fica mais 10 vezes I3 e depois igual a zero. O 10 vezes I2 pode passar positivo, então fica 100 mais 10 vezes I3 é igual a 10 vezes I2. Novamente, eu posso dividir tudo por 10. Então, 100 dividido por 10 fica 10. 10 e 3 dividido por 10 fica I3. 10 e 2 dividido por 10 fica I2. Então, eu tenho que 10 mais I3 é igual a I2. Já achei duas equações aqui. Aí, agora a gente vai para a lei dos nós. Você sabe o que é a lei dos nós? É a lei das correntes, que fala aqui sobre a divisão das correntes, que eu me expliquei para você. Eu tenho uma corrente 1, que daí ela se dividiu em I2 e I3. Como ela se dividiu, né, a soma dessas duas correntes tem que ser igual ao que era antes. Então, I1 é igual a I2 mais I3, tá bem? A gente sempre soma as correntes que se dividiram e iguala ao que tinha antes. Então, I1 é igual a I2 mais I3. I2, eu sei que posso substituir como sendo 10 mais I3. Então, eu venho aqui e faço I1 é igual a 10 mais I3, dessa igualdade aqui, mais I3. I1 é igual a 10 mais I3, que fica 2 vezes I3. Então, eu já sei a equivalência aqui de I1. Agora, eu pego essa equação aqui em cima e eu substituo assim, ó. 40 é igual a 2 vezes I1 mais I2. 40 é igual a o I1, aqui a gente achou 10 mais 2 vezes 3. Então, fica 2 vezes, aqui, substituir. 10 mais 2 vezes 3, mais o I2, que é 10 mais I3, mais 10 mais I3. 2 vezes 10 fica 20, 2 vezes 2 fica 4. Então, 40 é igual a 20 mais 4 vezes I3, mais 10 mais I3. 20 mais 10 fica 30. Passa para o outro lado com o sinal contrário, então fica negativo. 40 menos 30 é igual a 4 e 3 mais I3, que dá 5 vezes I3. Então, 10 é igual a 5 vezes I3, e 3 é igual a 10 dividido para 5, né? Passa o 5 dividindo, que é igual a 2 amperes. E assim a gente descobre o valor de I3. Aí, agora é só substituir. I2 é igual a 10 mais I3. Então, é igual a 10 mais 2, que é igual a 12 amperes. E I1 é igual a I2 mais I3, que é igual a 12 mais 2, que é igual a 14 amperes. E assim a gente descobre todos os valores das correntes. Como nós queremos o valor da corrente passando entre A e B, nós queremos o valor de I2, que é 12 amperes, tá bem? A outra forma seria sabendo que para mesmos pontos, né? Então, a DDP entre eles é a mesma, tá? Essa daqui é um pouquinho mais perceptiva, assim, que a gente tem que ter. Se eu quero a DDP entre dois pontos, a corrente entre dois pontos, então a gente pode fazer pela DDP. Se é entre o ponto A e B, a DDP entre eles vai ser a mesma. Então, eu sei que a DDP que existe entre esses dois aqui, né? Ó, esse conjunto de dois elementos aqui, eles estão entre A e B. Então, eles vão ter uma determinada DDP que é UAB. Esse resistor de 10 ohms, ele está entre A e B. Então, a DDP dele também vai ser UAB.
E esse conjunto aqui de 3 elementos também está entre A e B. Então, eles também vão ter a mesma DDP. Então, a gente pode fazer igualando o potencial. Assim, ó. Quando a gente tem só o resistor, a gente faz U é igual a R vezes I. Então, fica U, AB, né? A diferença de potencial entre A e B é igual a 10 vezes a corrente, que é I2. Aí, aqui, quando a gente tem um gerador, perdão, aqui, ó, um gerador, desse lado aqui, a gente tem assim, ó, U, né, a diferença de potencial entre os dois pontos, é igual ao epsilon, que é a força eletromotriz do gerador, menos a resistência vezes a corrente. Nesse caso, nós temos 400, que é a força eletromotriz do gerador, menos 10 vezes I1, menos 10 vezes I1, que são as duas resistências consumindo. Menos 10 vezes I1, menos 10 vezes I1, dá menos 20 vezes I1. E aqui, para o receptor, nós temos o contrário. Fica a força contra-eletromotriz mais o resistor. Então, a diferença de potencial, o AB aqui, é igual a 100 mais 10 vezes I3, que fica daí depois a gente tem aqui, ó. O AB é igual a 10 vezes I2, o AB é igual a 100 mais 10 vezes I3, e o AB é igual a 400 menos 20 vezes I1. Como todo aqui vai ser igual, né, a diferença de potencial entre A e B vai ser igual, então nós podemos começar a fazer as igualdades. Primeiro, igual essa com essa, já que U é igual a U. Então, 10 vezes I2 é igual a 100 mais 10 vezes I3. Né? Posso dividir tudo por 10 de novo, aqui fica I2, aqui fica 10 e aqui fica I3. Então, eu já tenho que o I2 é igual a 10 vezes I3, que é exatamente o que a gente descobriu aqui. Depois eu posso igualar assim, ó. 400 menos 20 vezes I1 é igual a 10 vezes I2. Peguei essa e igualei com essa. Dá para eu dividir por 10 de novo e eu passo o 20 para cá somando. Então, fica 400 é igual a 10 vezes I2 mais 20 vezes I1. Divide tudo para 10. 40 é igual a I2 mais 2 vezes I1, que é exatamente o que a gente achou aqui em cima. E depois, se a gente igualasse essa daqui com essa daqui, ficaria assim, ó. 400 menos 20 vezes I1 é igual a 100 mais 10 vezes I3. O 100 passa para cá subtraindo, 400 menos 100 é igual a, o 20 passa somando, 20 vezes I1 mais 10 vezes I3. 400 menos 100 fica 300. É igual a 20 vezes I1 mais 10 vezes I3. Então, eu posso dividir tudo por 10. 30 é igual a 2 vezes I1 mais I3. Fazendo de novo a relação com todas essas equações que a gente descobriu, a gente consegue chegar no resultado. E aqui a lei dos nós também é válida, então eu também poderia fazer I1 é igual a I2 mais I3. Se eu fizesse essa daqui, eu teria exatamente as 3 equações que a gente descobriu aqui em cima e fez todo o processo. Então, com essas 3 equações aqui, essa e essa, eu tenho o exato mesmo desenvolvimento que eu tenho aqui no lado. Você pode simplesmente escolher qual você mais gosta para fazer.